se existe um efeito rebote ao usar MDMA com antidepressivo nos dias posteriores ao uso das drogas. Acho que mais uma, talvez. Eu queria fazer uma também, se for possível. Ela perguntou: pessoas que têm muita paranoia ao usar psicodélico pode ter uma segurança maior no uso terapêutico integrado da psilocibina com benzodiazepínicos, por exemplo? De aproveitar para fazer a minha, que acho que tem a ver com o que já foi perguntado, sobre uma orientação que sempre é comum de ouvir, de parar de usar medicamentos psiquiátricos antes de tomar psicodélico. Queria que vocês comentassem um pouquinho também sobre os riscos dessa parada de usar os medicamentos, e também considerando que provavelmente essas pessoas usam por alguma condição de saúde mental. Então, por onde a gente começa? Talvez eu vou começar de trás para frente, começar respondendo a sua. Em relação a interromper o uso de substância, ou, quer dizer, o uso de medicação prescrita, né? Eu comentei mais sobre antidepressivo, né, benzodiazepínico, não comentei, por exemplo, sobre antipsicótico, estabilizador de humor, mas em parte também porque o uso de algumas dessas substâncias, por exemplo, de psicodélicos clássicos em pessoas, por exemplo, que têm transtorno bipolar, pode desencadear mania, né? E no caso de alguém que esteja usando antipsicótico para tratamento de um transtorno psicótico maior, né, como esquizofrenia, você também tem algum risco de ter efeitos ruins, né, ao usar psicodélicos clássicos como psilocibina e LSD. E aí quer dizer, o risco de parar, talvez o risco de parar um dia, por exemplo, antipsicótico, isso não é um risco muito alto, por exemplo. Inclusive, se a pessoa parar por outros motivos, né, que não tinha receita, se não usar um dia, isso não é um problema, né? O que pode ser o problema é você parar e usar outra substância, e aí você pode ter algum risco de agravamento, né, ou de agudização por uso dessas substâncias. Respondendo a tua pergunta, Ivan, eu falei de antipsicótico, estabilizador de humor em relação a antidepressivo. Aquela informação que eu falei sobre psilocibina e antidepressivo, isso já foi testado, tá? Foi testado em um estudo, né? No caso, ela não anulou os efeitos da psilocibina, né, o antidepressivo. No entanto, assim, se é recomendado parar, por exemplo, em uso recreativo, isso é um pouco delicado, isso é um tipo de coisa que deve ser discutido com quem está prescrevendo, tá? Mas, falando uma coisa mais geral, tá? Não, eu diria que não há um risco muito alto, por exemplo, com psilocibina com LSD, mas isso fala muito a favor, tem muito a ver com a segurança do LSD e da psilocibina em termos de toxicidade, tá? Mais nesse sentido. E em relação a outras substâncias, por exemplo, como MDMA, há uma ideia de que o consumo de MDMA pode, por exemplo, provocar uma queda do humor nos dias seguintes, tá? Isso é observado mais em uso recreativo, mas, por exemplo, nos estudos com MDMA para TEPT, isso não aparece tanto, tá? E aí pode ter outros fatores envolvidos, como, por exemplo, usar MDMA de procedência conhecida, né, puro, e o outro usar durante o dia, né, e aí talvez não ter privação de sono, né, e outros fatores que podem fazer você depois ter uma queda de humor nos outros dias, tá? E uma pergunta que tinha sido feita, que eu acho que foi feita um pouco ao contrário: se tem problema usar MDMA e antidepressivo depois? Eu acho que você tem rebote. Está sendo feito, existe efeito de rebote ao usar MDMA com antidepressivo. Eu não entendi muito bem. De recaída, né? Se você recai, o seu antidepressivo ele compensaria a recaída, tá? Eu tinha comentado sobre a interação de MDMA com antidepressivo, no sentido que o antidepressivo reduz o efeito subjetivo do MDMA. Eu não tenho como te dizer, por exemplo, se você, ao interromper e voltar no outro dia ao usar antidepressivo, se isso vai prevenir de haver uma queda de humor. Isso a gente não tem dados sobre isso. A gente não tem. E a outra pergunta era... Tá bom. Em relação a se a pessoa que tem uma reação de paranoia durante uma sessão, aí eu acho que você está até referindo de uso terapêutico de psilocibina, né, em sessões, né?
E aí, realmente, em estudos, né, em que se faz sessão supervisionada, algumas pessoas têm paranoia durante o efeito. Mas até o momento, em todos os estudos, mesmo que algumas pessoas apresentem isso, isso não foi contornado com medicação. Então, foi contornado com apoio, suporte psicológico. Tá? E não chegou a ter que se usar a medicação para isso. Apesar deles manterem medicações de salvaguarda, né, para usar, eles não chegaram a ter que usar até o momento. Muito massa. Você quer comentar alguma coisa sobre essas questões aí? Bom, eu não sou da clínica, assim, né? Não sei se sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas, assim, do ponto de vista da redução de danos, falando como redutora de danos, ao que parece pelas evidências, né? Eu acho que o risco, assim, o risco de interação é muito baixo, né? Frente ao risco de você simplesmente interromper a medicação, né? Claro que você tem que avaliar que substância exatamente, né? Como o Márcio colocou, né? Então, acho que ressalta, né, muita importância dessa live, inclusive, né? Se já é difícil a gente acessar informações sobre cada substância especificamente, quiçá a interação entre elas, né? Então, a gente fala para as pessoas, busca informação, mas nem sempre essas informações estão tão acessíveis ou às vezes não compreensíveis, né? Então, acho que o que a gente viu hoje assim, no começo da live, acho que ajudou a tornar mais compreensível, né, esses potenciais, essas interações. Mas é isso, assim, com psicodélicos, né, tipo psilocibina, a própria ayahuasca, né, vejo também tem muito essa preocupação e que vem de possibilidades mais teóricas do que efetivamente práticas, né, não tem nada realmente registrado, né, de uma intoxicação severa, né, em decorrência de interação, né, de algum antidepressivo com a ayahuasca, né, embora ela tenha esse efeito, né, de inibição da MAO, que é o que gera essa preocupação, é um efeito transitório, né, então, enfim, então acaba muitas vezes assim, claro que é importante, né, a gente tá em alerta, mas às vezes é compreendido também de uma forma muito excessiva, né? A mesma coisa do antibiótico com álcool, né? Não pode tomar antibiótico com álcool. Claro, é bom evitar. Só que virou meio que uma regra única, e aí entre o álcool e o antibiótico, que as pessoas resolvem parar de tomar o antibiótico? E muitas vezes é algum antibiótico que nem vai ter tanta interação, ou não vai ter interação. E aí, ou seja, uma informação que era para fazer bem, né, que era para ajudar, acaba atrapalhando, né, porque a pessoa deixa de tomar antibiótico porque ela quer beber de qualquer jeito. E a mesma coisa para o psicodélico, às vezes a pessoa deixa de tomar a medicação porque ela vai tomar o psicodélico de qualquer jeito e deixa de tomar a medicação. Então, às vezes, essa quebra na medicação pode ser pior do que o risco mesmo de interação. Então, o ideal é se informar mesmo para aquele caso específico do que você está usando, né? Isso não significa dizer que não tenha risco, né? Como o Márcio falou, depende muito da classe, qual substância específica, pode ter um risco maior ou menor. Mas no caso dos psicodélicos clássicos, muitas vezes esse é um risco mais baixo, né? Que talvez não valha a pena, né? Não supere né? Seja um risco muito menor do que o risco de você simplesmente interromper a medicação, né? Mais ou menos a conta que eu faço. Assim. Eu não sei se o Márcio concorda. Eu concordo, realmente, concordo com isso em relação a psicodélicos clássicos, né, mas outras substâncias que a gente citou, por exemplo, enfim, tem alguma, enfim, não posso falar de todas, e também não tenho como, por exemplo, falar sobre essas substâncias novas, que a gente tem poucas informações sobre o mecanismo de ação,